tinha uns detalhes que a gente tinha que resolver. Eu cobrava ingresso, porque na cultura alemã, coisa que é de graça, eles não aceitam. Eu cobrava ingresso e nós começamos a ter. Nós tínhamos sempre o dobro, quase o triplo de pessoas querendo participar desse seminário do que nós tínhamos vaga. Daquela visão, nós trabalhamos então e tivemos ao redor de 12 diferentes seminários sobre relacionamento, e as pessoas então começaram a se aproximar de Deus, e muitas dessas pessoas foram batizadas. Essa foi uma visão que Deus deu, uma coisa que me chamou a atenção, que me movimentou emocionalmente, que me desafiou e que me mostrou uma oportunidade de coisas onde eu não tinha entrado ainda. Então, George Barna apresenta essa ideia de que visão é uma imagem mental de um futuro melhor, tá? de um estado melhor do que o que tenho atualmente. Também George Barna diz o seguinte: Deus dá visão a líderes, comissões as desenvolvem. Os líderes que são agraciados com uma visão. Pode ser, eu já tive anciões da minha igreja que tiveram visões e que depois foram trazidas para a comissão para serem trabalhadas. Mas Deus dá visão para um líder. Assim foi com Moisés, assim foi com Elias. E o líder desafia o povo, guia o povo e envolve o povo para que o povo entenda a visão e trabalhe a visão juntamente com o líder. Vamos trabalhar agora a visão geral. Eu tenho uma visão geral de um planejamento estratégico que eu acabei de desenvolver junto com um pastor em São Paulo. E a visão geral dele era uma igreja relevante na transformação de vidas. Era aquilo que estava no coração dele. E ele tinha escrito 15 linhas para anunciar essa visão. E nós fomos discutindo, foi quase 2 horas só para a gente chegar nesse fraseado aqui. É muito importante que o fraseado seja específico, seja muito bem feito, conciso, exatamente aquilo que a gente quer dizer. Muitas palavras confundem as pessoas. Uma igreja relevante na transformação de vidas, ponto final. A visão geral descreve o que move a vida do líder. Esse pastor especificamente, ele havia estado muito tempo no departamento, e, aliás, desde que ele entrou na obra, ele só trabalhou no departamento, e agora ele decidiu ter uma experiência na igreja. E ele sentiu que a igreja estava muito ineficaz para cumprir o plano de Deus para a vida dela. E ele ficou extasiado com aquilo, e disse: eu não sei trabalhar desse jeito, ficou incomodado, passou algumas noites sem poder dormir. Não, eu quero uma igreja que seja relevante, uma igreja eficaz, uma igreja que funcione, uma igreja que cumpra com aquilo que Deus planejou para ela. E ele é a linha de trabalho, é aquilo que inquietou tanto no departamento, quanto também agora na igreja local. E é a linha de trabalho da sua vida. Eu perguntei para ele: pastor, o que o senhor gostaria de fazer que o acompanharia durante praticamente todos os momentos da sua trajetória, independentemente da igreja onde o senhor estiver? Walter, eu quero uma igreja relevante. Eu quero uma igreja que seja capaz de entrar na comunidade e transformar vidas para Jesus. É o motor, esse era o motor que move o coração desse líder. Ele traduz praticamente essa visão, traduz quem é esse líder. Essa é a preocupação dele. Isso é aquilo que mexe com ele. No exemplo acima, uma igreja relevante na transformação de vidas. O pastor deseja uma igreja relevante para a comunidade, onde ele estiver como pastor. É praticamente aquilo que guia, que norteia aquilo que ele é. Pastor, você é diferente, tá, de todos os outros pastores. Cada um de nós tem uma função a cumprir. E nós somos únicos no exercício dessa função. E você como pessoa é único também. E Deus te chama para que com essa maneira única de ser, você seja o mais eficaz possível. Então a tua visão não pode ser alguma coisa que seja demasiadamente empacotada.
Você precisa ter espaço para você viver os teus sonhos. Lógico, em coordenação com toda a estrutura, em coordenação com toda a organização, claro. Mas você precisa ter os teus sonhos, os sonhos que Deus te dá. E a visão geral exatamente tem essa finalidade. Então, a visão geral é descrita sempre como um fato contínuo, né, ou algo já alcançado. Por exemplo, na visão que nós vimos anteriormente aqui, né, desse pastor, uma igreja relevante na transformação de vidas. Essa ideia de ser uma igreja relevante é uma coisa contínua. A visão geral pode e deve ser alguma coisa mais contínua, né? E ela precisa ser bem elaborada, porque o linguajar preciso é importante, é um dos fatores importantes dessa ferramenta de planejamento. Né? Então, essa visão que esse moço teve, né? Esse pastor teve, uma igreja relevante na transformação de vidas. Pode também ter outros exemplos. Por exemplo, mais igrejas no distrito. É amplo o suficiente, você quer mais, você não está contente com aquilo. De qualquer lugar em qualquer lugar onde você esteja, tá? Você vai querer mais igrejas. É a tua natureza. A marca do teu ministério é de plantador de igrejas. Então, coloque mais igrejas no distrito. Outro, por exemplo, ele já não é plantador de igrejas, mas ele tem a habilidade de fazer a igreja crescer tanto internamente, espiritualmente, quanto quantitativamente também. Então, uma visão geral, né, como está aqui na nossa tela, uma visão geral, um exemplo pode ser maior crescimento na igreja. Então, é isso que vai marcar a tua vida, onde quer que você esteja. Onde você for, você vai querer que a igreja cresça mais. E o terceiro exemplo ali que nós podemos utilizar é, por exemplo, municípios da associação X alcançados. Ou se você tem um município no teu distrito que não foi alcançado, você pode colocar município no distrito tal alcançado. E essa é a visão geral. Então, ela tem que ser ampla o suficiente, concisa, curta, para que as pessoas saibam o rumo. Nesses três exemplos dados ali que está na tua tela, né? São três típicos momentos aí três típicas visões gerais que você pode ter. No material que já foi enviado, se alguém não tem o material, o pastor Jair tem o material, eu também posso reenviar para aqueles que ainda não têm ou que de alguma maneira não têm acesso ao material. Eu posso enviar, são algumas páginas que eu escrevi passo a passo de como elaborar essa visão geral. A visão geral, a específica e os resultados parciais não são elaborados com base em métodos ou atividades. Então, por exemplo, uma visão geral ou uma visão específica, nem os resultados parciais, você não coloca ali métodos ou ações ou atividades, você não coloca isso. Você não coloca evangelismo público, você não coloca duplas missionárias ali, a tua visão não pode estar centrada em um método. A tua visão tem que estar centrada em algo que você quer alcançar, nessa percepção, nessa imagem mental de alguma coisa melhor que você gostaria de enxergar. Um exemplo típico. Você chega no distrito, tem a igreja central que está caindo aos pedaços. E você diz, isso não pode ser assim. Primeiro você fica indignado, né, com a situação que está aquela igreja. Aí você começa a fazer planos e na tua cabeça, você praticamente imagina como ela poderia ficar. Você conversa com o engenheiro, ela vai mudar um pouquinho, a ideia que você teve inicial muda, você conversa com os anciãos, com a igreja, etc, etc. E pouco a pouco aquela visão vai mudando daquela imagem que você teve. Você sabia, pastor, que inevitavelmente você vai seguir a imagem ou essas visões que você tem? Provavelmente você casou com a visão que você teve da mulher ideal que você gostaria de conviver. Provavelmente você está no ministério porque você tinha uma visão, uma percepção daquilo que você poderia fazer no ministério, como Deus poderia te ajudar no ministério, usar você no ministério.
Então, praticamente todas as coisas que fazemos estão ligadas com a visão. A única coisa que nós temos que fazer é tornar essa visão consciente, perceber e entender o processo pela qual uma visão é formada. Essa é a visão geral. A visão geral, ela precisa ter consistência, porque quanto mais consistente essa visão geral for, mais ela vai te comprometer e mais vai comprometer as pessoas. Talvez eu percebi que as pessoas que pouco querem se comprometer não estão dispostas a fazer um planejamento desse porque vai comprometer. Porque as pessoas vão te cobrar. Você planejou, pastor, por que nós não estamos andando nessa direção? Então, veja, o planejamento desses, e principalmente com esse instrumento, ele amarra você. Eu particularmente gosto disso. Porque se eu deixar a minha vida, assim, ao bel prazer dos acontecimentos do dia a dia, quem vai mandar em mim são as circunstâncias. E a tendência minha é entrar na conformidade das circunstâncias conforme elas me cercam. Uma visão clara, ela aponta a direção, ela me deixa claro para onde ir, mas me compromete com as pessoas que estão ao meu redor, porque elas sabem onde é que eu estou querendo ir e elas vão começar a me cobrar. E para que eu faça isso de maneira completa e cabal, uma visão geral, ela precisa ter elementos mensuráveis. Como é que eu quero medir? Tá ali na tela de vocês de novo. Como é que eu quero medir essa visão? Então veja, a visão geral, uma igreja relevante na transformação de vidas. Como é que eu quero medir essa relevância na transformação de vidas? Eu quero ver crescimento numérico e espiritual da igreja. Pode ver? É ali que eu vou medir se essa relevância está ocorrendo. E logo em seguida, onde é que eu vou medir isso? Que instrumento eu vou utilizar para medir isso? Então, eu vou dar uma olhada na secretaria, tá? Na secretaria e nos relatórios dos ministérios. Esse pastor colocou a secretaria para medir os números, né, os números quantitativos, e os ministérios para fazer, ele tem diversos ministérios diferentes lá, que podem medir o avanço espiritual da igreja. Então, ele se compromete. Se dentro de um período que ele estiver ali na igreja, a igreja não cresceu, não se tornou relevante para a comunidade, não se tornou relevante para a transformação de vidas, tá? Ele vai poder ver, não cresceu numericamente, nem cresceu espiritualmente. Onde é que ele vai ver isso? Na secretaria e nos ministérios vão dar o relatório, pastor, nós planejamos, mas não alcançamos. Lógico, a visão geral ela é um pouco mais ampla. Quando nós chegarmos na visão específica, você vai ver que nós vamos quantificar, nós vamos dar espaço de tempo e de lugar e de quantidade que a gente quer alcançar. A visão geral, dá uma olhada nesse slide aí agora. Toda visão precisa ter consistência e o líder se compromete por meio dela. Então veja, a primeira linha do teu planejamento estratégico está ali, ó. Visão geral. Agora, como você quer medir se a sua visão está sendo cumprida? Crescimento numérico e espiritual da igreja. E como é que você quer conferir se a sua visão foi cumprida? É se no final do período que você estiver naquela igreja, pelo meio da secretaria e dos relatórios dos ministérios, eu vi que houve crescimento numérico e espiritual na igreja. Então, muito simples. Me amarra. Amarra você aos outros, mas também amarra os outros a você. Todo mundo está puxando na mesma direção, por isso que a visão tem essa força. Porque ela junta, ela energiza o sistema. Agora, visão específica. Nós estamos bem prático aqui já na construção de como fazer, de como preencher essa uma página de planejamento. Então, vai acompanhando com muita atenção aqui. A visão específica é a aplicação local em tempo e espaço real da visão geral. Pode ser que na visão geral você diz, pastor, esse negócio está muito vago. É vago mesmo. Ela é ampla. A visão geral dá espaço para você se movimentar. A visão específica te amarra. Agora, o que a visão geral ameaçou, agora a visão específica vai chegar e vai realmente amarrar.